O que te faz ter foco? Provavelmente você já se deparou com o celular e percebeu que já se passaram várias horas desde que ele estava na sua mão. E mais uma vez você fica com receio de olhar o quanto tempo você passou no Instagram. Mas então, por que você consegue assistir um filme inteiro de 3 horas e vibrar a cada cena? Ai. Ó, Mioni. Vem, Mioni, porra! Caralho! Filha da puta! Mioni, rapaz! Nem fudendo! Caralho! Mas quando se trata de estudar para uma prova importante, ou até ler um texto que ultrapasse 4 ou 5 frases, parece que é uma vida inteira e parece que nunca tem fim. E automaticamente seu cérebro já está pensando na próxima série que você vai assistir ou no que você vai fazer depois desse vídeo. O que faz alguém conseguir ler um livro inteiro de 400 páginas em 2 dias? E por que é tão difícil fazer qualquer coisa que não seja rir dos reels do Bolsonaro discutindo com o Lula? A resposta é simples. Você está preso na procrastinação. Estudos mostram que 20% da população se considera procrastinadores crônicos. E todo mundo já procrastinou em algum momento da vida, inclusive eu. Mas o que está por trás desse hábito? E por que é tão difícil vencê-lo? Procrastinação é o ato de postergar. Postergar? Procrastinação, do latim, deriva do termo procrastinatus, que é o particípio do verbo procrastinare. Pro, que significa adiante ou para frente, e crastinus, que significa de manhã. Procrastinação significa literalmente adiar para amanhã. Mas por que você tem que estar preso na procrastinação? Como dominar o controle total do seu tempo? Eu tenho a resposta. Pesquisas mostram que procrastinar está ligado à dificuldade que a gente sente ao lidar com uma tarefa específica. E o nosso cérebro busca alívio imediato, como, por exemplo, rolar o feed do Instagram. É uma reação natural, mas que nos sabota a longo prazo. Também há evidências de que a procrastinação pode ser aprendida. Isso mesmo, se você viveu ou convive com pessoas que vivem procrastinando, provavelmente você aprendeu o mesmo hábito. Mas aqui vai o lado bom. Nós podemos reeducar o nosso cérebro para agir ao invés de fugir. Mas aqui não vai ter historinha, não vai ter balela, que é a real. E o que ninguém te fala é que é muito difícil vencer esse hábito. E os que conseguiram chegar a dar esse passo são simplesmente fora da curva. Mas eu já estive nessa posição. Por isso, eu vou te guiar durante todo o caminho. E a real é que o suor e a persistência vão se derramar até a última gota. Mas eu consegui. Eu sou a prova viva de que você consegue vencer. E se você acha que você consegue ser mais um fora da curva, então aqui vai tudo o que você precisa fazer para se transformar. Na maioria dos casos, a procrastinação não se trata do que você vai fazer, mas sim do que você sente ao fazer aquilo. E esses sentimentos são exatamente o que falta para você entender e para você conseguir equilibrar o seu lazer do que você precisa fazer. Então, esses sentimentos são chamados gatilhos emocionais. E se você pudesse imaginar um exército inteiro que te prende no sofá por todo o tempo, esse exército seria os gatilhos emocionais. E os soldados desse exército, cada um deles tem o seu papel e efeito particular. E muitas vezes o que te faltava para conseguir vencer a procrastinação era apenas conhecer cada um desses soldados e entender com que arma ele vai te atacar e qual golpe ele vai tentar te apunhalar. Por isso, agora nós vamos abordar cada um desses gatilhos emocionais, para que assim você tenha consciência do que você precisa fazer e como tratar cada um deles, para que assim você consiga finalmente superar a procrastinação. E eu tenho certeza que algum desses soldados vai se enquadrar na sua situação.
Por isso, fica até o final do vídeo que cada um dos soldados que a gente vai abordar, cada um dos gatilhos emocionais que a gente vai conhecer hoje, são importantes para a sua jornada de superar esse desafio. E no final desse vídeo você vai entender como não se auto-sabotar, como não colocar todo esse peso em cima de você e você ter mais autopiedade. E por mais que você fale, por mais que você caia uma ou duas vezes, ainda por conta da procrastinação, você vai entender como lidar com isso. Porque na real, a gente não só cresce, a gente não só produz. Às vezes a gente cai, mas como lidar com isso? Como tratar isso? Como lidar com a culpa? Hoje você vai entender. Fica até o final que a gente vai abordar tudo isso. Agora que você já assistiu o início, já posso gravar normal, né? Medo do fracasso ou medo do sucesso? Medo do fracasso funciona da seguinte forma. Você tem medo de que algo pode dar errado, ou você tem medo de que algo vá dar errado, ou que você não vai bater as suas expectativas, e por isso você nem tenta. Você não levanta, você não faz nada. Você não faz nada. Assim é o medo do fracasso. E também o medo do sucesso, isso aí. Medo de que as coisas deem certo, medo de que você conclua o seu objetivo, medo de que as coisas saiam como você esperou. Você tem medo de que algo dê certo pela responsabilidade e pelas consequências que aquilo vai trazer para cima de você. E aí você nem faz, você não tenta e você não realiza o que você tinha que fazer por medo do que pode vir depois disso. Então, um exemplo que eu mesmo vivi foi da seguinte forma. Eu tinha que sair da casa dos meus pais, mas eu tinha medo que desse certo, porque depois que eu saí da casa dos meus pais, acabou, já era. A minha vida, eu tinha todo o controle e por mais que isso é bom, agora eu posso fazer o que eu quiser, mas isso também é ruim, porque eu posso fazer o que eu quiser e o que eu fizer vai ter a consequência e eu tenho que assumir tudo isso no meu peito. Por isso, foi muito difícil. E aí isso te gera um medo e por isso você não se mexe. E a saída mais fácil e eficaz é a procrastinação. E aí você não faz nada, você só procrastina e não sai do lugar. E aí você não sai da casa dos seus pais, você não realiza os seus objetivos, você não muda de vida, você não consegue fazer nada e fica só preso na procrastinação. É assim que funciona o medo do fracasso e o medo do sucesso. Por isso, a gente saber equilibrar bem as nossas expectativas e o que a gente planeja fazer desde o nosso início até o final e o progresso até lá é essencial e crucial para a jornada da superação da procrastinação. E eu sei que é bem difícil lidar com isso porque, além da procrastinação, você tem que lidar com os seus próprios pensamentos, junto à procrastinação com ansiedade, estresse, porque você tem que fazer, mas você não sai do lugar, e aí você pensa, eu tenho que fazer, mas eu podia estar fazendo isso, mas eu tenho que fazer isso, mas tem tantos obstáculos, tem tantas coisas na frente, e aí você vai gerando ansiedade, estresse, embala na procrastinação, e tudo isso vira uma bola de neve, e você fica tão afogado, fica tão sufocado nisso tudo, que você acaba que a única coisa que você consegue fazer é desistir. É deitar e falar, deixa que a vida me leva. E pensamentos como, será que eu vou conseguir? Será que é a hora certa? Será que eu vou dar conta de lidar com toda essa pressão? Com certeza são pensamentos que vão estar na tua mente e vão querer te sabotar. E o que fazer com tudo isso? Como lidar com isso? Pensa aqui comigo, imagina o seguinte cenário. Se você está triste, você não aniquila a tristeza e fica neutro. Você estimula a felicidade para equilibrar a tristeza. Então, quando você está com sentimentos ruins, você estimula sentimentos bons, você vive sentimentos bons para equilibrar aqueles sentimentos ruins e para dissipar aquilo. Então, você não é um robô, não tem como você apertar um botão e desligar a tristeza. Você é humano, então você lida com sentimentos bons para combater os sentimentos ruins. Da mesma forma, não tem como você extinguir esses medos de sucesso e fracasso. O que você pode fazer é estimular boas emoções para você equilibrar esses medos, para você conseguir lidar com eles, até que o seu cérebro se incorpore no padrão de estar vivendo com boas emoções e, entre aspas, mude. Mas o que na verdade, esse mudar, é incorporar um novo padrão, porque o nosso cérebro é plástico. Então, o que você está vivendo
a longo prazo, ele entende esse padrão e incorpora. Então, vivendo um novo padrão, você vai reeducar o seu cérebro. E aí você vai conseguir sair desse ciclo de estar vivendo com medo e de procrastinação e de não conseguir levantar do sofá. E aí você vai conseguir extinguir esses medos que você tinha do sucesso e do fracasso. Mas isso não pode ser algo subconsciente. Isso é totalmente consciente. Então, muitas vezes você tem que até falar com você mesmo. Então, estimular pensamentos como eu consigo, como vai dar certo, e quando vier o medo, você lidar e conversar consigo mesmo. Então, se eu penso, não é a hora certa, você pensa, tá, mas então quando vai ser? Quando eu posso começar? Onde que está faltando? O que eu preciso para começar hoje? Então, estimular esses pensamentos é lidar consigo mesmo, é lutar contra todos esses pensamentos ruins que está te segurando. E aí sim, você vai conseguir sair desse ciclo vicioso. Porque, na verdade, subir uma montanha é muito difícil, mas dar um passo é muito fácil. Uma boa dica é: foque em dar o seu melhor. Não em conquistar o topo da montanha, não em conquistar o mundo. Você apenas tem que fazer o seu melhor. E é exatamente isso o que muitos atletas fazem em campeonatos. Eles dizem a si mesmo: eu não preciso ser o primeiro lugar, o segundo lugar ou o terceiro lugar. Eu preciso ser o meu melhor. E mesmo tendo perdido, mesmo não tendo conseguido chegar na última etapa, eles saem satisfeitos e felizes consigo mesmo, porque conseguiram dar o seu melhor. E é exatamente isso o que te falta. Você precisa dar o seu melhor. E esse é exatamente o nível suficiente para você se satisfazer. E se você dar o seu melhor hoje, amanhã o seu melhor vai ser mais e mais e mais. Então, você não precisa conquistar toda a montanha, você só precisa dar o seu melhor. Você não precisa conquistar o topo da montanha ou conquistar o mundo. Dê o seu melhor hoje. E esse vai ser exatamente o seu novo topo da montanha. Por isso, comece. Porque se você faz 10 flexões hoje, como um exercício físico, e esse é o seu melhor, daqui a um mês, você continuar fazendo, com certeza o seu melhor vai ter aumentado. Então, 10 flexões hoje, daqui a um mês, 50 ou talvez até mais. O que você precisa fazer é começar. Assim você vai entender os seus limites, até onde você consegue ir e o que você pode esperar a mais de si mesmo. Perfeccionismo. O perfeccionismo te segura e te prende numa jaula e ele cria um muro na sua frente, muitas vezes que você nem vê. Você nem vê que tem esse muro aí. Mas esse muro te impede de passar para o outro lado. E nesse outro lado tem o quê? Tem a conclusão dos seus objetivos, tem o sucesso, tem o foco, tem a sua atenção voltada para aquilo que você deseja. Enquanto toda vez que você busca fazer algo perfeito, toda vez que você está preso no perfeccionismo, você só se vê preso na procrastinação. Você só se vê caindo novamente e rolando o Instagram, rolando o TikTok. Toda vez que você busca algo perfeito, você pode muitas vezes deixar de fazer o que você tinha que fazer por medo de sair imperfeito. Ou às vezes até mesmo desistir do que você já estava fazendo, do que você já começou, porque ficou imperfeito. Porque se não for perfeito, não tá bom. Tem que ser perfeito. E isso foi uma coisa que eu mesmo vivi. Eu vivi há alguns tempos atrás que eu precisava soltar um vídeo aqui no YouTube e não conseguia, tinha muitos dias. Eu estava preso na edição. E eu adicionava efeito, adicionava cor e adicionava tudo, mas nunca estava bom. E quando eu estava quase desistindo, eu pensei, nossa, o que está faltando? O que eu não estou enxergando? E eu vi, nossa, parece que nunca vai ficar perfeito. E eu vi que era realmente esse o problema. E que na real, nunca iria ficar perfeito. E quando eu entendi isso, foi aí que eu consegui soltar o vídeo, que eu consegui estudar melhor, que eu consegui ter uma rotina melhor e que eu consegui me livrar do perfeccionismo. Porque na real, você nunca vai conseguir fazer nada perfeito. E por mais que você queira, muitas vezes as coisas nem dependem da gente. Por exemplo, você quer ter uma rotina matinal de acordar às 6 horas da manhã todo dia e fazer uma corrida. E aí você acorda, e aí quando pensa que não, a sua roupa que estava lavando, a sua mãe foi lá e mexeu e já não está mais do jeito que você queria. Ou então você acordou às 6 horas da manhã, o seu cachorro está doente e você já não pode mais correr porque tem que cuidar dele. Então, tudo pode acontecer para tirar você do caminho que você queria. Mas isso é só um obstáculo que a gente pode superar. Mas se você é um perfeccionista nato, você vai ver isso como um muro enorme e não só como um obstáculo que você pode superar. E se é um muro, é muito difícil de subir. E na verdade, muitas vezes você sente que não tem nem como. E por isso você desiste. O que falta para você conseguir se livrar desse perfeccionismo e equilibrar bem o que você precisa fazer
E as coisas pequenas que acontecem no meio desse progresso é o quê? É você entender que nada nunca vai ser perfeito. E você colocar na sua mente, você internalizar o seguinte, que tudo que você pode controlar, você vai fazer o seu máximo. Mas se você não consegue controlar, então só aceite e foque na solução. Quando você foca na solução, você não vê obstáculos, você vê como superar aquele obstáculo. E isso te leva a um novo degrau, isso te leva a um novo nível. E o perfeccionismo fica para trás. E se você precisa de uma frase para decorar melhor tudo isso, então aqui vai. Melhor o imperfeito feito do que o perfeito não feito. Falta de motivação. A falta de motivação parece um monstro de 7 cabeças, mas na real eu acho que de todos os temas daqui desse vídeo, esse é o mais fácil. Porque a falta de motivação funciona assim. A falta de motivação entra quando você não tem um objetivo claro para cada tarefa que você precisa realizar. E cada um desses objetivos não oferecem recompensas claras. Então, funciona assim. Por exemplo, eu queria uma mesa para completar o meu setup. E essa mesa tinha que ser top das galáxias. Só que o meu quarto estava bagunçado e há muito tempo eu precisava limpar ele. Eu falava, hoje eu vou limpar. E procrastinava e não limpava. E amanhã eu dizia, eu vou limpar. Só que aí eu não conseguia e não limpava. E aí eu dizia, amanhã eu limpo, amanhã eu limpo, amanhã eu limpo. E eu nunca conseguia. Mas quando eu coloquei na minha mente que eu precisava limpar o meu quarto, porque a minha mesa, top das galáxias, estava chegando, eu consegui limpar no mesmo dia. Então no mesmo dia eu já limpei o quarto, já chegou a mesa, eu já coloquei e já ficou tudo bonitinho do jeito que eu queria. Então quando você coloca para o seu cérebro um objetivo claro, acompanhado de uma recompensa, tudo fica mais fácil. E a motivação é como imediata, como se fosse um remédio. Você toma, já funciona. Então, o que falta muitas vezes para você agir é uma recompensa clara. Quando você coloca uma recompensa no seu cérebro, tudo funciona mais fácil. E também, quando você traz isso para dentro de você e você internaliza que toda vez que você completar aquela tarefa, você vai ter uma recompensa, você já vai pensando naquilo. E nem sempre tem que ser uma recompensa tão grande. Às vezes pode ser recompensas pequenas, como por exemplo, limpar uma casa. O primeiro objetivo é arrumar a sala. Você arruma a sala e já fica feliz. Nossa, já consegui arrumar a sala. Não tenho que limpar toda a casa, é só a sala. Então você foca no primeiro, no que você consegue fazer agora, no pequeno, você comemora aquilo, porque aquela comemoração, aquela recompensa vai te motivar a conseguir fazer o novo objetivo. E isso te leva para a próxima etapa, para o próximo degrau. Então, o que você precisava fazer vai ficar fácil dessa forma, porque você assimilou, você disse para o seu cérebro que agora o que você precisa fazer é necessário para que você ganhe aquela recompensa. Então, isso vai te fazer agir. Ansiedade e sobrecarga. A ansiedade pode ser muito forte quando você mesmo a alimenta, sem perceber. A ansiedade funciona assim. Você se sente paralisado e não consegue fazer algo por conta de pensamentos como eu preciso fazer aquilo, mas é muito. Mas é tanta coisa. Como uma coisa simples, um exemplo simples do seu cotidiano. Você precisa lavar uma louça e você pensa, nossa, aquela louça tem tanta bagunça, tem tanta comida, tem tanto lixo lá e aquilo parece enorme. E aquela louça se transforma num monstro que você nunca imaginou que seria. E você não consegue ir lá e lavar a louça. Uma coisa simples, por causa da sua ansiedade. E a maneira mais fácil de fugir do desconforto, fugir de todos aqueles pensamentos, é procrastinar. Por isso hoje você vai entender como lidar com isso. O que você pode fazer é o seguinte, você foca no que você vai fazer primeiro. Você não precisa lavar a louça, você não precisa fazer tudo de uma vez. Você precisa fazer uma coisa pequena. Porque a real é que se você olha para tudo aquilo de uma vez, vai ser difícil para qualquer um. Mas se você olha para uma pequena coisa, se torna fácil. Então, você pensa da seguinte forma, eu não preciso lavar a louça, eu só preciso fazer uma coisa. Então, eu não preciso lavar a louça, eu preciso arrumar. Então, você só arruma. E depois que você arrumou, você comemora, você fica, nossa, já arrumei. Agora já tô de boa, já tá arrumado. A arrumação eu já não preciso mais me preocupar. E aí depois você lava só os pratos. Depois que você lava só os pratos, você já fica, da hora, já lavei os pratos. Então os pratos já foi. Não precisa lavar a louça toda, é só os pratos. E você joga isso para o seu cérebro vai entendendo que são pequenas coisas. Porque fazer uma coisa pequena é muito fácil, mas lidar com tudo de uma vez só é muito difícil. Então você faz pequenas coisas até você concluir tudo. E na real o que você vai ter feito você fez tudo, você conseguiu lavar toda a louça. Mas no fim, você fez um passo de cada vez.
O seu cérebro não vai saber que você lavou toda a louça, mas no fim você vai saber. Você está literalmente hackeando o seu cérebro. Então, fazendo isso, tudo se torna mais fácil e você consegue se livrar de toda essa ansiedade que fica em cima do seu peito, te sufocando. Falta de planejamento. A falta de planejamento entra quando nós mesmos não criamos os fatores, o ambiente ideal para a gente conseguir agir. E com isso, nós mesmos nos sabotamos para não conseguir ir lá e fazer o que a gente precisa fazer. Então, isso funciona da seguinte forma. Você está com o ambiente todo desorganizado, você olha ao seu redor, está cheio de bagunça, está cheio de coisa que tira a sua paz e não te deixa num ambiente favorável para você conseguir produzir, para você conseguir trabalhar, para você conseguir até mesmo pensar. E isso tudo te joga numa zona de ansiedade, de estresse, e por causa desse ambiente ruim, você não consegue agir, você fica paralisado, você fica preso na sua cama, no sofá ou onde quer que você esteja. E isso acontece por causa da falta de planejamento. E é justamente essa falta de planejamento que nós precisávamos para agir e dar o primeiro passo. Então, muitas vezes você não consegue sair do seu lugar, você fica estagnado por causa dessa falta de planejamento. Como, por exemplo, você diz, eu vou começar na academia. E aí você fala, amanhã eu começo. E chega no dia de amanhã, você tá com a roupa desorganizada, a sua meia tá suja, você vai treinar, mas não sabe que metodologia você vai seguir, você não sabe qual é o seu objetivo final, você não sabe se você quer ter um shape bom, ganhar 5 quilos a mais, se você quer ser um fisiculturista e virar o Ciban, você não sabe o que você quer. E por isso você nem age, ou então você desiste no meio do caminho, porque você não tem um planejamento, você está seguindo sem rumo. Por isso, lidar com situações que têm falta de planejamento raramente levam a resultados. Por isso, ter um planejamento ideal para cada situação que você está vivendo é o que falta para você ter um ambiente bom que vai te favorecer a agir, produzir e trabalhar e vencer a procrastinação. Distrações. Toda hora nós vivemos cercados de interrupções, de estímulos, seja de uma notificação, de uma chamada, de um barulho, não importa. Toda hora tem algo que nos tira o foco e nos prende a atenção em outra coisa, que foge do nosso objetivo principal. Isso acontece por conta dos estímulos gerados a cada barulho, a cada visualização, a cada efeito que você vê. E tudo isso te tira do seu foco, tudo isso puxa a atenção. Mas toda vez que você luta contra a tentação, vem aquele pensamento, vai ser rápido, eu vou só atender essa ligação, eu vou só responder essa mensagem, eu vou só ver que notificação era essa. E quando você percebe, a conversa que era para ter sido eu vou só responder essa mensagem, levou a uma discussão infinita. E quando você percebe, já se passaram 3 horas que você estava com o celular na mão. Por isso, sempre que precisar manter a atenção focada em uma coisa só, você precisa, imprescindivelmente, remover todas as suas distrações. E tudo aquilo que te atrapalha, que pode tirar o seu foco, deve estar distante. Por isso, se você está lendo um livro no seu notebook, remova todas as outras abas, deixa ela separado. Se você está lendo um livro físico, tira tudo aquilo que pode te atrapalhar, coloca o celular de lado, deixa de canto, já tranca a porta do seu quarto para que ninguém venha te interromper. São elas coisas simples as que vão te ajudar na sua jornada para vencer a procrastinação, porque é exatamente as coisas simples e pequenas que te tiram do seu foco, que te puxam a procrastinar e a perder o seu tempo e a ficar lá rolando o Instagram infinitamente. Busca por gratificação imediata. Somos naturalmente atraídos por coisas que nos trazem essa gratificação imediata, coisas que nos trazem recompensas rápidas, como eu já havia falado. Mas isso pode ser um pouco perigoso, por isso é essencial ter o equilíbrio correto. E você vai entender isso melhor agora. Pensa o seguinte, você precisa realizar uma demanda do seu chefe. O seu chefe falou, faz essa tarefa, e você vai fazer ela e vai levar 20 minutos. Para você fazer essa tarefa, para você realizar ela por completa, e quando você realizar, você vai ter uma recompensa. Você começa no minuto 1, vai até o minuto 20, e quando terminar você tem a recompensa de que, agora eu terminei, você se sente aliviado, o seu chefe vai lá e fala, cara, valeu, tamo junto, é nóis, e depois você recebe o seu salário. Mas, quando você vai no TikTok, e você fica lá por 20 minutos, é muito mais fácil você ir para o TikTok do que você realizar a tarefa. Porque o nosso cérebro nos sabota de forma inconsciente, mesmo sem a gente saber. Mas agora você está tomando consciência disso. E agora você pode viver lutando contra isso.
E não é impossível. Na real, é muito fácil depois que você toma consciência. Mas voltando, 20 minutos você fica no TikTok. E supondo que, normalmente, em média, os vídeos são de 1 minuto, do minuto 1 até o minuto 20, você assistiria, então, 20 vídeos, se cada vídeo fosse 1 minuto. Ou seja, até lá, o tempo que você gastaria para realizar a tarefa do seu chefe, você assistiria 20 vídeos no TikTok. Ou seja, a cada vídeo você teria uma recompensa da dopamina liberada a cada vídeo. Então você teria 20 recompensas. O que em comparação à tarefa pedida pelo seu chefe, você teria só uma recompensa. Por isso, o nosso cérebro nos chama tanto a procrastinar, a preferir o TikTok, a preferir o Instagram e passar tempo demais e perder todo o seu tempo só em rede social, só procrastinando. Porque é tanta recompensa, é tanta dopamina que o seu cérebro quer sempre mais e mais e mais, infinitamente. Por isso, saber lidar também com recompensas a longo prazo é crucial para você equilibrar bem essa questão da procrastinação, vencer a procrastinação, mas lidar com as tarefas que você precisa fazer. Você se dar uma recompensa pequena a cada tarefa que você cumpre é saudável, mas você ter uma recompensa imediata e curta a longo prazo, e você se dar uma recompensa curta em prazo grande, como no TikTok, no caso de 20 minutos, e a cada 20 minutos você vê 20 vídeos, ou seja, vídeos curtos, você pode se auto-sabotar. E isso entra no seu cérebro como um padrão. O seu cérebro também, da mesma forma que ele pode ser reeducado para um hábito bom, ele também é reeducado inconscientemente, mesmo que você não queira, para um hábito ruim. Então, se você procrastinou hoje, durante 2 horas, amanhã provavelmente você vai procrastinar 2 ou até 3 horas. Por isso, lidar com recompensas a longo prazo é crucial para você conseguir vencer a procrastinação. Então, por mais que seja difícil e por mais que seja, às vezes, cansativo, você ter um objetivo claro e ter a visão focada no seu objetivo é o que vai te levar a isso. Por isso, foque no seu objetivo. E é isso que vai te levar a uma recompensa, por mais que ela seja mais longa de conseguir. Fadiga mental. Quando estamos cansados e exaustos, tivemos um dia cansativo, o patrão brigou comigo, briguei com minha mulher, perdi o emprego, aconteceu uma coisa que deu tudo errado. Esse dia foi o dia mais difícil da minha vida. Então, não que precise ser o dia mais difícil da sua vida, mas se você teve um dia cansativo, é normal que a gente às vezes procrastine ou que você não consiga fazer nada além de procrastinar, ou de assistir vídeos, ou de fugir para qualquer dopamina mais fácil que esteja à sua disponibilidade. Mas se você teve um dia cansativo, é natural, é humano você querer descansar. Mas se jogar de cabeça para todo o mar de dopamina que as redes sociais têm, pode ser perigoso, porque todos esses estímulos, tudo isso que está passando na sua tela e está entrando no seu cérebro, pode virar um padrão vicioso, que vai sempre te levar a querer mais e mais e mais infinitamente. E por mais que você pudesse estar investindo em projetos seus, você está ali procrastinando. Descansar é natural, é bom, é humano e é normal e necessário. Mas quando você está assistindo TikTok, assistindo Reels, você está apenas descansando o seu corpo. E a ferramenta principal que te faz agir e leva o comando para todos os membros do corpo, que é o cérebro, você não está descansando. Você está sempre jogando dopamina mais e mais e mais e mais infinitamente. Então se você chega em casa e está cansado, precisa descansar, você deita. Quando você levanta, você está mais cansado do que você já foi deitar, por causa dessa quantidade de dopamina que foi para o seu cérebro. Por isso, descansar é bom e necessário, mas descansar da maneira certa, da maneira correta, é melhor ainda. Por isso, maneiras de descanso sem o celular na mão sempre serão melhores e mais eficazes. E, além disso, vai te livrar do vício de sempre querer procrastinar mais e mais e mais. Porque você cansado ou você descansado, você animado ou triste, enquanto você está procrastinando, o seu cérebro está aprendendo isso. E da próxima vez que ele estiver frustrado, ou que estiver cansado, ou com desconforto, ou qualquer que seja, ele vai puxar você para o seu lado de novo. E ele vai mandar um sinal de que a única forma de se livrar desse desconforto é procrastinando. E aí você sempre vai procrastinar mais e mais e mais. E talvez seja por isso que hoje você está preso na procrastinação. Cultura e hábitos coletivos. Se você está em um grupo onde procrastinar é comum, é um padrão vivido por eles, você provavelmente será o próximo.
como, por exemplo, em uma equipe que sempre atrasa relatórios, que sempre deixa para o último dia, e você faz parte dessa equipe, com certeza você vai ser o próximo. Por isso, equilibrar bem as pessoas ao seu entorno faz parte dessa jornada. E é crucial para que você entenda e internalize no seu cérebro o que você precisa para mudar. Mudar tem um preço. E muitas vezes a gente tem que pagar o preço, mesmo que seja com amigos, ou primos, ou familiares. Mas se você precisa mudar e tem que ser agora, e você necessita disso, realmente você precisa pagar esse preço. Mas nem sempre você tem que, não, então agora eu vou virar o lobo alfa, eu vou abandonar todo mundo, não me importo mais com nada, e é isso. Não é isso. Você precisa saber lidar bem e ter o equilíbrio. Você não precisa abandonar todo mundo e nem continuar com todo mundo que te leva para baixo. Você precisa buscar o equilíbrio. Então, quem eu posso abandonar? Quem eu posso botar um limite, mas sem abandonar? E você vai lidando com isso da melhor forma que se encaixar na sua situação. Mas colocar o limite necessário para essas pessoas é essencial para que elas não te puxem para a procrastinação. Então você pega na corda do foco e você agarra ela e puxa para cima. E quando você está quase se livrando da procrastinação, então chega esse grupo de amigos, chega os seus familiares e te puxa novamente para trás. É aquele famoso só regresso. É justamente essas pessoas que podem ser o único degrau que falta para você se livrar de uma vez por todas. E talvez seja o mais difícil, porque lidar com pessoas nunca é fácil, mas é necessário. E por isso eu te chamo a cumprir esse preço, mas com equilíbrio, sem abandonar todo mundo, mas sem deixar com que todo mundo te modifique. Pressão social. Expectativas altas, expectativas elevadas de nós mesmos ou dos outros gera ansiedade, estresse, e procrastinar pode ser a única saída que você enxerga. E essa expectativa pode ser justamente o que te sufoca e o que te mantém preso na procrastinação. Se livrar disso é necessário e pode ser o que falta para você se livrar desse hábito. Por isso, saber dizer não nessa etapa é muito importante e colocar o limite adequado a você mesmo e aos outros é necessário. Tipo se eu quisesse ser um veterinário, e eu quero ser um veterinário, e eu nasci para isso, eu amo isso e eu quero ser isso. Mas os meus pais querem que eu seja um médico, os meus pais querem que eu seja um cirurgião, querem que eu seja advogado, mas eu não quero isso. Então eu adio a escolha da minha vida e falo, depois eu resolvo, agora não é o momento certo, eu não estou pronto para isso. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de quebrar as expectativas dos meus pais. E é justamente e é justamente essa expectativa que pode estar te segurando na escolha da sua vida, naquilo que você precisa fazer, no que você quer ser. Não ligue para as expectativas dos outros e nem mesmo para a sua. Você deve dar o seu melhor e não cumprir a expectativa que você colocou como marco da sua vida. Então, dê o seu melhor, foque no resultado, foque em fazer hoje, foque em ser o melhor de si mesmo. E então, a procrastinação não é um defeito simples de caráter, mas sim um comportamento complexo de lidar, influenciado por hábitos, biologia, pressão social e etc. Mas, por que você mais procrastina? O cansaço do dia a dia, ansiedade, estresse, o celular, as redes sociais. Identificar as suas próprias causas é o primeiro passo para entender as melhores estratégias para lidar com tudo isso. Porque, afinal de contas, todas nós, às vezes, procrastinamos. Mas o que realmente importa é não deixar que isso defina as nossas escolhas e quem realmente somos. Com essa visão ampla, nós podemos entender que a procrastinação é um quebra-cabeça enorme, com várias peças. E ao entender cada uma delas, podemos montar um plano completo para agir e não apenas sonhar com o que queremos fazer amanhã. E se você conseguiu absorver todo esse conteúdo e já quer pôr em prática hoje, comenta aqui abaixo qual dessas formas te faz mais procrastinar e qual estratégia você vai usar para superar esse vício. Assim, você já sabe por onde começar e o que fazer. E juntos nós podemos nos ajudar. E eu te espero no próximo degrau.